Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a economia petrolífera do Oriente Médio. Afinal, quando a gente fala do Oriente Médio, a gente precisa entender aí essa relação que o Oriente Médio tem com o petróleo. Para a gente poder entender, vamos sacar aqui, ó, nesse mapa. Perceba que toda a economia petrolífera do Oriente Médio está ao redor dessa região aqui, ó, chamada de Golfo Pérsico. A esta região, então, que nós temos a grande produtividade de petróleo. Vamos entender como a Arábia Saudita, como o principal produtor de petróleo do planeta. Vamos ter o Irã, vamos ter o Catar, o Iraque, o Kuwait, o Omã, de uma forma menorzinha ali também, vai ter uma importância muito grande nessa produção aí de petróleo. Como a gente pode notar, então, esses países produtores de petróleo do Oriente Médio, eles acabam já tendo essa relação em torno ali do Golfo Pérsico. Ao longo de diversos momentos na história, a gente vê essa importância do petróleo para a produtividade, para a produção, para a economia aí do Oriente Médio. Até mesmo quando não se conhecia a propriedade combustível do petróleo, já em períodos antes de Cristo já se utilizava o petróleo, porém chamado de betume. O betume então era utilizado para fazer tingimentos, para fazer aí pinturas, criação aí de diversas tinturas aí nessa parte mais escurecida. Tanto é que até o nome petróleo vem justamente do latim, óleo de pedra, certo? Então, dessa maneira, já se conhece há muito tempo o petróleo, porém a partir do momento em que se percebe que o refino do petróleo gera combustíveis importantes aí para o desenvolvimento de máquinas, de meios de transporte, essa região passa então a ter aí uma importância maior, sendo associado inclusive ao chamado ouro negro, que é justamente aí a importância desse recurso natural. Uma situação que começa a acontecer é que a partir do momento aí do pós Primeira Guerra Mundial, muitas multinacionais aí inglesas, americanas, francesas, holandesas começam a adentrar aí o Oriente Médio para tentar fazer uma exploração dos recursos. E óbvio, ao perceber essa situação de riqueza, de quantidade ali de matéria-prima, essas indústrias então acabam indo até lá, gerar a extração, fazer a prospecção e o refino e também a exportação. Nessa época, aí já passando para a década de 40, de 50, nós vamos ter a produtividade do barril de petróleo. Um barril corresponde aí a uma medida de mais ou menos 200 litros. A cada barril de petróleo existe aí o preço de $2, ou seja, todo o custo de produção, prospecção, de venda, o barril chegava aí para o consumidor, para as empresas que queriam fazer o refino, a cerca de $2. Então a quantidade de dinheiro que esses países acabavam recebendo relacionados aí ao petróleo era muito pouco, era bem irrisória, até que alguns países resolvem então criar uma espécie de um cartel. Como todo mundo precisa daquele recurso natural, todo mundo tem a necessidade aí energética do uso do petróleo, criou-se então na década de 1960 a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que na sigla em inglês OPEC, acaba sendo aí o cartel que acaba reunindo a maior parte dos países, dessa maneira então criando aí uma proteção econômica para quem vendia esse produto. Liderados aí pela Arábia Saudita, pelo Irã, pelo Iraque, pelos Emirados Árabes e pela Venezuela, esses países acabaram juntando a outros e formando um cartel, tirando as chamadas 7 irmãs petrolíferas que dominavam aquela região ali e passando a ter aí uma produtividade nacional, ou seja, aquela produtividade do qual grande parte da riqueza ia para essas transnacionais passa a ficar no país. E outra situação que devido a essa entrada da OPEP, cria-se então
uma crise na região, a ponto de que os preços dos barris de petróleo saem de 2 dólares para cerca de 34 dólares nessa época. Então entra aí a primeira crise do petróleo, em que a entrada e a tomada nacional dessas regiões de prospecção, de domínio, de venda, acaba aí ficando o dinheiro todo no país e eles criaram esse cartel justamente para controlar o preço e de fato gerar um enriquecimento aí com esse recurso natural. É nessa lógica então de cartelização, de domínio do recurso natural, é que se cria a ideia do chamado petrodólar. O petrodólar, o dinheiro criado a partir aí da venda bem valorizada do petróleo, passa a ser o principal fonte de recursos financeiros e também de criação de poder geopolítico dessas regiões aí em relação ao mundo, uma vez que o mundo inteiro precisa desses países. Claro que existem tensões que fazem com que países poderosos e consequentemente dependentes desse recurso natural fiquem sempre ali de olho nesses lugares para gerar qualquer tipo ali de intervenção. Essa situação faz com que os maiores produtores de petróleo, que descartando aqui a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque e Emirados Árabes, que são dessa região, nós vamos perceber aqui que somente a Federação Russa e Estados Unidos é que detém ali uma certa quantidade interessante. Agora, todo o resto acaba sendo aí um grande produtor. Portanto, Estados Unidos, Federação Russa, a Europa como um todo, é muito dependente disso. Então é aí onde o Oriente Médio acaba ganhando com essa situação. Agora, por mais que tenha a OPEP, por mais que tenha essa criação de valorização e nacionalização do petróleo, existem situações que sabemos que o petróleo é um recurso natural não renovável. Consequentemente, a tendência é que com o tempo esse recurso natural vá se acabar. E aí, como vão ficar esses países? Pensando nessas situações é que países como Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita e vários outros buscam na atualidade a diversificação das suas economias, não pautado somente nesse commodity, não só necessariamente pautado nessa monoexportação. Países como Emirados Árabes investem na área de entretenimento, na produção de tecnologia, no desenvolvimento de novos recursos para continuar nesse nível de prosperidade existente. A Arábia Saudita busca em outras formas da economia, na agricultura e na industrialização também os seus pontos aí de continuidade de desenvolvimento. Assim como diversos outros países buscam em outras formas aí não simplesmente colocar a sua economia num único pote, uma vez que todos sabem que uma hora esse recurso vai acabar. E se não for bem investido agora esses petrodólares, muito provavelmente eles vão ter problemas econômicos mais para frente. Dessa maneira a gente entende aí os países exportadores de petróleo e toda a economia petrolífera do Oriente Médio. E eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido e até aqui. Tchau, tchau!